Então, pessoal, vou falar um pouco sobre o livro, né? Vou falar sobre mim. Acho que aqui, a maioria que está aqui são amigos de longa data, né? Alguns aqui me conhecem já há bastante tempo, outros conhecem há um pouco menos, mas são todos amigos que estão aqui e eu agradeço a presença de vocês, tá? Vou falar um pouco sobre a motivação que levou eu a escrever esse livro. Vou falar um pouco sobre o livro em si. Eu cheguei a preparar algumas coisas aqui, mas de verdade eu não vou ler isso daqui não. Não é muito minha cara. Eu gosto mais de falar espontâneo, eu acho que é mais a minha cara é falar normal mesmo, falar espontâneo. Vou falar um pouco quem eu sou, né? Acho que alguns já me conhecem, mas eu sou o Juliano Jader, sou daqui da cidade de Produção, nascido aqui, filho da dona Maria Regina, né, minha mãe, e do senhor Mário. Aqui em Produção eu trabalho com fotografia já faz 25 anos que eu trabalho com foto. Comecei bem garoto, vocês sabem que eu sou bem novinho, né? Comecei bem garoto aí, trabalhei com Casagrande, trabalhei com Evandro, trabalhei com alguns fotos em outras cidades, tanto na parte de vídeo, quanto na parte de edição, parte de fotografia. E trabalho para mim agora, já faz alguns anos, em torno de uns 15 anos aproximadamente, que eu trabalho para mim. Nesse meio tempo, desenvolvi algumas outras atividades, sou analista de sistema formado, tenho pós-graduação em administração com ênfase hospitalar, que fiz aqui no Hospital Geral, na qual minha mãe também foi aluna do mesmo curso que eu. Tenho um curso de certificação Oracle 11G, feito em São José do Rio Preto. Já trabalhei na área, já trabalhei com a parte de TI, inclusive trabalhava no AME de transmissão. Peguei ali o AME bem no comecinho, quase na infraestrutura, participamos ali de muitos treinamentos, adequação de sistemas, né? E desse tempo para cá, venho focando na área de foto, né? Deixei um pouco a área de informática de lado, mantive a tecnologia, mas mantive a tecnologia dentro da área de imagens. Trabalho com organização de eventos, já também há algum tempo, faço planejamento, projetos, organizo eventos, trabalho com foto, vídeo, telão, som, iluminação, diversos serviços voltados para eventos. E acho que todo mundo achou estranho, o Juliano escreveu um livro, né? Como assim o Juliano escreveu um livro? Realmente é novo para mim, tá? Essa parte do livro também para mim é novo. Nunca pensei em escrever, sabe aquela vontade, eu preciso escrever um livro, né? A gente precisa plantar uma árvore, escrever um livro, né? Não é assim que fala? Então, a árvore já plantei, já escrevi um livro e estamos caminhando, né? Então eu escrevi um livro. E esse livro, ele veio num pós-inverno da minha vida, né? Há alguns anos atrás eu passei por um inverno, vamos dizer assim. Eu tive um momento difícil, um momento ruim da minha vida, e esse momento me levou a me entronizar mais, a começar a refletir mais o que eu ia fazer. Passei um período no casulo, ali dentro do casulo, pensando coisas sobre mim, sobre a minha vida, quais seriam os passos que eu ia tomar. E isso acabou gerando esse livro, né? Acabou virando esse livro que eu estou anunciando aqui hoje. Então esse livro, ele tem o título Reinvente-se, né? Transforme seus desafios em oportunidades. E esse livro ele conta um pouco desse momento que eu vivi, né? Dessa reinvenção minha. Né? Eu passei por esse momento difícil, foi ruim, foi demais, né? Passei por momentos que eu não queria ver ninguém, né? Não queria ter contato com ninguém, eu não queria esse contato. E esse livro, ele conta um pouco dessa história, né? Nesse período, eu procurei fontes boas para mim poder colocar minha cabeça em ordem. Então, eu procurei neurociência, procurei psicologia, né? Estudei bastante isso durante esse período, né? E trouxe isso para mim.
para que isso pudesse me auxiliar a melhorar como ser humano, como pessoa, como profissional, realmente a me inventar, né? Reinventar, né? Então, assim, eu conheço pessoas, eu falo de experiência própria, eu conheço pessoas que às vezes passaram por um período ruim na vida há 10 anos atrás, e a pessoa não saiu do período. O período passou, está 10 anos atrás, e a pessoa ainda está nesse período. A pessoa não se reinventou, a pessoa não cresceu, a pessoa não saiu do buraco, ela continua ali no fundo do poço, e às vezes ela acha até bonito. Ela está ali, a pessoa reclama, e não procurou se reinventar. Então esse livro, ele conta um pouco isso de mim, né? O que eu fiz, como que eu me reinventei, porque assim, momentos ruins da vida, todos nós passamos, né? É a perda de um ente querido, alguém da família que está doente, ou a gente mesmo, né? Uma doença, a gente, né? Todos nós somos seres humanos, ficamos doentes, né? Então assim, os momentos difíceis vêm para todo mundo. O problema não é o momento difícil, é o que a gente faz com a experiência daquele momento difícil. Tem pessoas que vão reclamar pro resto da vida, e tem pessoas que vão tirar aquele momento difícil como um aprendizado, como uma experiência, e dali em diante vão tomar novas ações, né? Einstein mesmo dizia que é insanidade a gente fazer todo dia a mesma coisa e querer resultado diferente. Então, assim, isso foi o meu ponto de partida. Eu cheguei num momento que eu falei, eu não quero mais ficar nessa situação que eu estou vivendo. Eu quero voltar a viver, eu quero voltar a ser feliz, eu quero fazer as coisas, eu quero crescer como pessoa, como profissional. Então eu procurei me reinventar. E esse livro conta essa história, né? Como que eu fiz isso, fala um pouco dos momentos difíceis, mas também fala das coisas boas, né? Como que eu coloquei a cabeça para funcionar de novo, a cachola para funcionar, porque é muito difícil, quando a gente está no meio de uma tempestade, a gente ter um pensamento consciente do que a gente vai fazer para sair daquela tempestade. Né? Quem está dentro da tempestade, muita gente fica anos dentro da mesma tempestade. Às vezes quem está de fora olha e fala, nossa, mas é tão simples resolver o problema daquela pessoa, e ela está há anos ali fazendo as mesmas coisas. Mas quem está no meio da tempestade não é tão simples assim, né? Não é só a tempestade em si, é a carga emocional, é o meio na qual você está inserido, né? A sociedade na qual você está inserida, os valores de cada pessoa que está ali à sua volta. Isso molda também as nossas ações, nossas atitudes, né? Dizem, né, que nós somos a média das pessoas que estão ao nosso redor. Alguns dizem das 5, né? Então a gente tem que ver quem que é que a gente dá essa oportunidade de estar ao nosso redor, né? Qual que é a média que a gente quer, né? Então, assim, nem todo mundo merece estar ao nosso redor, sabe? Às vezes, não que a gente vai excluir a pessoa, não, a gente tem que tratar todo mundo como semelhantes, mas nem todo mundo tem que ter a chave das nossas emoções, a chave do nosso coração, a chave do nosso intelecto, né? Então, assim, conversar com todo mundo, a gente conversa, a gente vive em sociedade, em comunidade, né? Mas nem todo mundo realmente está com a gente, principalmente nos momentos difíceis. Nos momentos bons, é tudo oba-oba, felicidade, vamos. Mas no momento ruim, no momento que você precisa de uma ajuda, no momento que você está doente, você precisa de uma visita, às vezes não é dinheiro, é uma visita, um abraço, um aperto de mão, uma palavra. Então, assim, nem todo mundo que está ao seu redor está realmente contigo, né? Então, isso, ao longo desse período, me deixou mais seletivo. Eu consegui ver realmente pessoas que estavam ao meu redor não estavam comigo. Então, assim, eu passei períodos difíceis. Esses dias eu conversando com um amigo meu, eu falei, cara, eu entrei numa depressão ferrada e eu não queria ver a pessoa. Você? Não acredito, seus stories lá sempre sorrindo, sempre falando. Então, quem vê cara não vê coração, não é assim que fala. Então, assim, nosso semblante é do próximo, mas o que está aqui dentro é da gente, né? Então, a gente trabalha com público, que nem eu trabalho com eventos. Como que eu vou chegar num evento de cara amarrado, né? Feio, não tem como. Né? Então, assim, a gente, o nosso meio profissional, a gente tem que ser profissional. Mas quando a gente chega dentro de casa, né, às vezes é difícil dentro de casa, às vezes não é fácil, né? Convivência familiar,
né? As pessoas que estão ao nosso redor, todo mundo é ser humano, nem todo mundo é tão maleável para a gente conversar, para a gente interagir, para a gente mudar o hábito é muito difícil, não é fácil mudar hábitos, né? Principalmente quando os hábitos são nossos. A gente quer sempre mudar o próximo, né? A gente quer sempre mudar o hábito do outro. Mas quando o hábito é nosso, né, é muito difícil a gente se olhar no espelho e falar, nossa, eu preciso mudar isso, porque isso de mim não está legal. Isso de mim não está me levando para frente. Pelo contrário, está afastando as pessoas que estão ao meu redor, está afastando meus amigos, está afastando minha família, meu meio profissional não está fluindo. Então é muito difícil a gente se olhar no espelho e se criticar, né? Mas a crítica, ela é construtiva, muito mais do que o elogio, né? Porque o elogio, se a gente só recebe elogios, a gente se torna soberbo. Mas a partir do momento que a gente começa a receber críticas, a gente começa a olhar nossos pontos de falha. E a gente só é capaz de melhorar quando a gente reconhece que falhou em alguma coisa. Então, isso foram momentos que eu vivi, né? Eu passei por um momento de depressão, né? Alguns amigos me ajudaram nesse momento, família me ajudou, minha mãe me ajudou, minha mãe chorava comigo, né? Então, assim, passei por momentos difíceis e resolvi sair do fundo do poço, do buraco. E eu falo uma coisa no livro, uma coisa que é legal a gente pensar. Muitas vezes a gente olha para o próximo, que às vezes está lá caído, a gente fala, nossa, fulano está ali e não sai dessa fossa, né? Mas nem sempre é fácil sair sozinho do buraco. Às vezes tem pessoas que estão ali, já perderam as forças, já não sai mais, já se entregou. Então, muitas vezes a gente precisa de uma mão para chegar lá e grudar. A gente fala, ó, sai daí, levanta, vamos se mexer, vamos vencer na vida. Porque senão o tempo passa, a gente se acostuma com a coisa ruim, né? Então, assim, talvez a pior coisa que aconteça na nossa vida é a gente se tornar uma pessoa medíocre. O que é uma pessoa medíocre? É aquela pessoa que está na média. Estou na média, não estou nem muito ruim, nem muito bom. Ah, tá bom, estou na média. Isso é uma pessoa medíocre. É uma pessoa que, infelizmente, não evolui na vida. Ela vai ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa. Se ela tiver que apertar um parafuso ali, ela vai apertar um parafuso a vida inteira. Ela vai aposentar apertando um parafuso. Então, eu acho que a gente tem a capacidade de crescer como pessoa, como ser humano, ser melhor, né? Eu sei que a nossa visão de mundo é formada por vários fatores, né? A gente traz aquilo biologicamente dentro da gente, né? Talvez uma carga genética que incline a gente para um lado ou para o outro, mas a gente também é moldado pelos fatores sociológicos, né? da sociedade na qual a gente vive, né? Aquilo que a sociedade que está ao nosso redor acredita por certo ou por errado, também dita as nossas ações, os nossos pensamentos. E muitas vezes é difícil a gente ir contra o próprio costume na qual a gente está inserido. Às vezes aquele costume é péssimo, só leva a gente para trás, mas está todo mundo em volta faz e a gente é empurrado a fazer também. Então, assim, nem sempre isso leva a gente para frente, né? Então, a gente fugir desse viés de coletividade, né? Na psicologia tem algo chamado de viés de coletividade. O ser humano, desde os primórdios da humanidade, né? O ser humano tem um viés de coletividade, ele anda em bandos, né? Por quê? Porque o ser humano era o animal, vamos dizer assim, mais fraco da savana africana. Qualquer animal matava o ser humano. Nascia sem imunidade nenhuma, né? Era dependente dos pais até determinada idade para se alimentar, para tudo, né? Então, assim, era muito difícil o ser humano sobreviver naquela época. Então, o cérebro criou esse mecanismo de viés de coletividade, né? Então, assim, é o efeito manada, aonde um vai, todo mundo vai atrás. E isso acontece. O ser humano evoluiu, mas o nosso cérebro ainda tem áreas primitivas. Então, assim, para a gente sair desse viés de coletividade não é fácil. Para a gente quebrar aquela bolha na qual a gente vive, falar, vou fazer algo diferente, não é fácil. E para mim não foi fácil realmente quebrar essa bolha, né, minha, né? Assim, eu nunca fui um aluno exemplar, né? Nunca fui um CDF, nunca fui um aluno, por mais que eu estudei bastante, mas eu nunca fui um aluno que ficava ali horas e horas estudando. Então, assim, eu me reinventar, escrever um livro, decidir colocar isso no papel, não é tão fácil, né? Mas é gratificante, né? É gratificante. Hoje eu estou feliz, né? Por exemplo, decidi escrever um livro,
fiz um projeto cultural. Esse projeto faz parte de um projeto cultural, que é a Lei Paulo Gustavo, é custeado pela Lei Paulo Gustavo, né? Então, assim, decidi escrever. Quando decidi escrever, no começo, era um livro, assim, de ideias coletadas, ideias vagas, mas depois ele começou a tomar corpo, começou a tomar textura, comecei a pensar sobre esse livro, realmente, falei, poxa, já que eu vou fazer um negócio que vale a pena fazer, né? Então, fiz o registro na Biblioteca Nacional, tirei o ISBN do livro, estou lançando pela Amazon, inclusive ele é fabricado nos Estados Unidos, não é fabricado aqui, ele é um livro importado, né? Ele vem fora. Então, assim, decidi fazer da melhor forma possível. Até, inclusive, quando eu estava pesquisando como eu ia fazer, eu decidi fazer pela Amazon, porque qualidade de livro melhor, viabilidade melhor. Hoje é uma empresa que está em todos os lugares, qualquer pessoa em qualquer lugar consegue comprar esse livro, tanto o digital quanto o físico, e eu preferi fazer assim. Não lancei ele numa editora local, que seria até mais barato, mais fácil, mas seria local. Então eu preferi abrir esse leque, né, para abranger mais países, né? A Amazon está praticamente no mundo inteiro. E assim, a ideia desse livro foi contar realmente um pouco sobre mim, um pouco sobre esse momento difícil que eu passei, essa nova visão que esse momento difícil me trouxe, né? Porque às vezes a gente até sabe uma coisa ou outra, a gente escuta alguém falar, mas uma coisa é você escutar alguém falar, outra coisa é você passar, são coisas totalmente diferentes. Uma pessoa sem experiência naquilo que fala, é uma pessoa que de certa forma não tem autoridade naquilo que fala. Agora, quando a pessoa já passou por alguma coisa, aí ela pode falar porque ela tem uma certa experiência, ela tem uma autoridade, ela passou por aquilo, né? Então, esse é um pouco do que se passa no livro, né? O livro reúne pensamentos, ele é um compilado de coisas, ele reúne pensamentos, ele reúne vivência, ele reúne neurociência, ele reúne psicologia. Então eu procurei fazer um compilado de informações nesse livro, para que ele possa também ajudar outras pessoas, né? Uma coisa que eu descobri nesse meio tempo, eu descobri um negócio interessante. Eu descobri que eu tinha problemas e muitas pessoas tinham problemas muito similares ao meu. Então, assim, às vezes a pessoa não conhece o problema que ela tem em casa, que ela passa. Mas, de certa forma, os problemas não são tão diferentes. Não existe coisa muito do outro mundo, não. É tudo mais ou menos parecido. Então, assim, é muito gratificante quando a gente consegue ajudar alguém, conversar com alguém, a pessoa fala, nossa, eu estou passando por isso. E aí, o que você acha que eu posso fazer para ajudar, para melhorar? Oi, boa noite, tudo bem? Chega mais perto, bem mais perto. Chegue mais perto, porque só esse ar aqui está funcionando. Então, é muito gratificante quando a gente consegue conversar com as pessoas e a gente consegue assimilar certas coisas que não são tão diferentes daquilo que a gente passa, né? Nas nossas casas, no nosso trabalho, na nossa vida particular, profissional. Então, esse livro ele tem essa proposta, contar uma história real, que não é um conto de fadas que está ali, não é uma história bonitinha, para o pessoal, que bonitinho, não, é uma história real, uma história do dia a dia, que foi vivida, que foi superada, né? E tentar ajudar as pessoas a encontrar sim uma luz, né? Para que a pessoa não perca a vida por causa de um problema, né? Às vezes os problemas que a gente passa tira o sabor da nossa vida, tira o sabor dos nossos sonhos, né? Nossa vida é formada de sonhos. Quando nós perdemos o sabor de certos sonhos, esse sonho vai ficando esquecido e às vezes a vida passa. A idade chega, a vida passa e a gente fala, nossa, tantos anos atrás eu tinha um sonho. Mas por que não realizou o seu sonho? O que te impediu de realizar? Foi falta do quê? Foi permissão sua, que você não teve uma permissão para realizar seu sonho? Foi no meio na qual você estava inserido, que não te proporcionou realizar?
você não conseguiu dar um jeito, o que foi que aconteceu? Ou aconteceu algum fato traumático, talvez na sua história, que congelou você naquele período da sua história e você ficou ali congelado. Toda vez que você chega ali, você não consegue passar daquela barreira, né? Seja ela psicológica, seja ela social, não sei. Então esse livro ele conta essa história, né? Ele fala o que eu fiz, eu mostro nesse livro coisas que eu escutei ao longo de todo esse tempo, coisas que eu estudei que me ajudaram bastante, né? Não somente neurociência, não somente psicologia, vi outras coisas também, né? Religião, né? Estava bem afastado de Deus, assim. Nasci numa família cristã, mas me afastei muito de Deus, né? Conheço Deus, conheço a palavra de Deus, conheço, mas não basta só a gente conhecer, a gente não praticar, né? Então, assim, esse período também me ajudou bastante na minha vida religiosa, no meu pensamento religioso, abriu a minha vontade novamente de participar de alguma coisa, né? E assim, nós somos seres sociais, somos seres que vivem em unidade com outros. A partir do momento que a gente se desliga dessa unidade, dessa sociedade, a gente vai ficando um indivíduo sozinho, né? E não é legal isso daí, não é legal psicologicamente, né? Não é legal para nada, em nenhum sentido, na verdade. A gente pega história aí de pessoas de sucesso, grandes ícones aí, ficaram milionários, pessoas de sucesso. A maioria com problemas grandes, gigantescos, psicológicos. Porque a vida é tão agitada, vive sozinho, ali não tem família, as pessoas que chegam ao redor dele, ele não sabe se é por dinheiro ou se é porque gosta, e a vida vai passando, né? Tem muitos deles que dariam tudo para ser uma pessoa normal, ter as pessoas em casa, fazer um churrasquinho, fazer um almoço, e ali sentar ali e conversar um pouco, e muitos não tem mais isso, e nunca mais vão ter essa realidade, nunca mais vão ter. Então esse livro conta um pouco sobre essa história, né? Eu separei um trecho aqui. Separei um trechinho do livro. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui mais. Aqui, esse aqui é um trechinho do livro, olha. Houve um dia em que tudo pareceu sem sentido. Olhei para mim, não vi brilho, não vi força, nem fé, mas decidi, naquele exato momento, que eu não seria vítima da minha dor. Escolhi me levantar, um pouco por raiva, um pouco por orgulho, mas principalmente porque eu acreditava lá no fundo que algo melhor me esperava. E foi nesse caminho de reconstrução, entre tropeços e silêncios, que eu descobri o mais importante, que reinventar-se não é apagar o que se viveu, é honrar a história e com coragem escrever uma nova página. Esse trechinho aqui, ele, de certa forma, ele sintetiza um pouco sobre esse livro, né? Que reinventar-se não é falar assim, eu passei uma borracha na minha cabeça, me deu uma amnésia, não me lembro nada do que passou na minha vida, não. Né? Realmente a gente olhar para a nossa história e ver, talvez, o que não deu certo, né? E pensar no que pode dar certo. Né? Se reinventar. Porque, né, como dizia Einstein, né, é loucura a gente fazer a mesma coisa repetidas vezes e querer que o resultado seja diferente. Então, esse livro é isso, gente. Ele conta a minha história, como eu me reinventei, os passos que eu tomei, as coisas que eu ouvi. Por exemplo, eu comecei a caminhar. Fiquei muito tempo dentro de casa, aí eu resolvi caminhar. Saía para caminhar, caminho até hoje, inclusive. Peguei esse hábito. Saía às 10 horas da noite, 11 horas da noite,
colocava um fone de ouvido e ia caminhar. Depois correr, comecei a correr. No começo não aguentava caminhar, aí depois já aguentava caminhar um pouquinho, depois já aguentava correr, hoje já aguento correr um pouquinho mais. Então assim, colocava, por exemplo, Paulo Coelho para me ouvir. Muito bom, Paulo Coelho. Colocava Augusto Cury, né? Ia caminhar escutando Augusto Cury. Então assim, eu procurei bons pensadores, que traziam pensamentos bons. Porque pensamento ruim é só você ligar a televisão, você vai encher sua cabeça de pensamento ruim. Então assim, quando você começa a escutar coisas boas, parece que te traz um ânimo maior, te traz uma vontade de fazer coisas melhores. Agora, liga a televisão, uma hora de jornal você sai com depressão ali. Você não sabe se o mundo está acabando, se a guerra está começando, você tem que estocar comida, se é café. Então assim, você vai assistir televisão, você se mata. Não que não devemos fechar os olhos para a realidade, mas a gente também tem que nutrir o nosso intelecto, a nossa cabeça de coisas boas. Senão a gente se torna uma pessoa amarga, uma pessoa negativa, uma pessoa depressiva. Pessoal, acho que é isso aí, acho que eu falo demais, né? Tá todo mundo quietinho escutando. Vocês querem perguntar alguma coisa, gente, pra mim? Vocês querem falar alguma coisa? Todo mundo quietinho. Desse jeito eu fico com vergonha, né? Essa parte. Bom. No fundo da aula. Sabe, às vezes as Ele coisas... vai colocar uma notícia, gente. Porque, às vezes, os problemas que nós passamos podem não ser feitos, nós somos parecidos. Enganar, doença, um problema conjugal, não sei. Então, assim, muitas coisas são parecidas. E eu descobri isso nesse meio tempo, que eu fiquei... Eu voltei para mim mesmo, me fechei em mim mesmo, comecei a pensar, comecei a ver outras coisas. E, de certa forma, foi bom, né? A gente, foi que nem eu estava comentando, às vezes é inevitável a gente passar por um momento ruim da vida. Muitas coisas não dependem da gente, é inevitável, a gente vai passar. Mas que a gente utilize aquele problema para a gente crescer, né? Que seja um degrau que a gente consiga alcançar, que a gente consiga crescer. Se a gente conseguir ser melhor um pouquinho só, já é uma grande coisa, né? Tem uma filosofia japonesa que chama Kaizen, né? Não sei, você conhece Kaizen? Kaizen, né? Não sei se é essa que pronuncia, mas ela significa assim, tornar-se melhor 1%. A cada 1% que você se torna melhor, né, ao longo de praticamente 100 dias, você é uma pessoa 100% melhor, né? Então assim, às vezes a gente não é capaz de se tornar melhor 1% ao dia. Às vezes 1% ao ano, né? A pessoa passa um ano, ela não mudou nada, só para pior, né? Então assim, se a gente conseguir se tornar uma pessoa melhor 1% que seja, ao dia, ou à semana, ou ao mês, nossa, é só quem ganha a gente. Então assim, é uma filosofia japonesa, uma Kaizen, né? Tornar-se melhor. E é bom, isso é bom. Eu entendo você. Você é mesmo. Passou? Mesma fase. Você passou a mesma fase. Até o suicídio. Perdeu a vontade de viver. Totalmente. Totalmente. Estou aqui pela misericórdia de Deus. Porque não foi fácil. Tinha 3 filhos. Lá, Ela está se vendo na história, né? Então, Está sentindo a história. olhando, sabe, passando um filme aqui na minha cabeça, mas graças a Deus eu venci. De pé, eu venci. Foi difícil? Foi. Não foi fácil. Já é 10 anos. Se eu falar que foi fácil, se eu falar que foi moleza. Não é fácil, né? Só quem passou e quem está passando vai entender. Olha, e deixa eu fazer um complemento do que a senhora está falando. Tem
Hoje ele está famosinho na internet, mas ele atende assim, muitos empresários, muitos milionários. Chama Elton Euler, né? Ele é um treinador comportamental. E ele fala sobre, principalmente sobre as coisas ruins que a gente passa. Muitas vezes a gente passa algo ruim, só que a gente próprio não se permite melhorar. Por quê? Porque por mais que está ruim, inconscientemente, a gente gosta da reação das pessoas para a gente. Ou é a pena que a pessoa tem da gente, ou é o cuidado a mais que ela dá para a gente, ou é a família que abraça de uma forma diferente. E a gente passa anos assim. Quando você começa a se desprender disso, fala, não, eu quero sair disso aqui não é para mim, eu quero viver uma vida melhor, eu não quero dar de mulher, eu quero correr, eu quero voar, eu quero... Então assim, quando a gente começa a se desprender disso daí, a gente começa realmente a querer sair do fosso. E foi começando a falar, às vezes não é fácil, às vezes sozinho a gente não consegue, a gente tem uma ajuda com a pessoa, né? Seja ela um médico, né? Uma medicação, para equilibrar a nossa bioquímica, né, cerebral, né, é necessário. Às vezes a gente está ali com tanta... A bioquímica está tão desregulada, está tudo tão ruim ali, que a gente não vai mais produzir hormônios que trazem o bem-estar, a gente só vai produzir coisa ruim, né? Então, assim, às vezes é necessário a gente equilibrar isso, procurar um médico, com certeza, um psiquiatra, um psicólogo, né? Até a gente está perto de pessoas que tem aquela positividade, aquela energia boa, né? Assim que a gente fala, né? A gente já sai melhor. Tem pessoa que é muito pesada, muito negativa. A gente chega perto, a gente sai de lá doente. A gente chega perto da pessoa, a gente sai de lá, parece que apanhou de tão ruim, que parece que a pessoa só fala coisa ruim. Então, é tão gostoso a gente estar perto de alguém que fala coisas legais, que põe a gente na frente, né? Eu estou perto de uma pessoa. Não conversa. É só te olhar para ela e se ver. Muitas pessoas falam para mim, por que você continua trabalhando? Você precisa. Porque na época eu fui aposentada, por conta disso, né? Eu fui aposentada, era nova ainda, né? Quando eu tenho 45 anos. E quando tinha 45 anos, parece que tem mais, né? Só 55. Está na moda, praticamente. Então, assim, eu, para viver, ser acompanhante no hospital, esse minha mão, entendeu? E não é justo que eu faço isso, entendeu? Isso é minha mão. Não é, eu quero, não, é isso. É o sentimento, é o amor, é uma coisa que renasce dentro de você, né? Não é assim, gosta, não. Independente do que for, primeira coisa, sentimento. Sim, com certeza. Já fui criticado várias vezes, assim, mas eu não ligo. Pode falar que orgulho, não tem, concordo. Se quiser, mas tem mais não, pode falar o que quiser. Nada mais me afeta, o que já me afetou, mas E me diz uma coisa, o que te afetou, que te deixou nesse estado, veio de alguém próximo ou veio de uma pessoa distante? Está bem próximo. Primeiro, separação, logo em seguida, perdi o ambiente. Essa parte da gente se afetar com as coisas, né? Dificilmente a gente vai se afetar com algo que vem de uma pessoa que esteja distante da gente, né? Porque a pessoa que está distante da gente, às vezes a gente até conhece, né? Ou não, ou conhece, dificilmente ela tem uma influência psicológica, sentimental sobre a gente. Agora, aquelas pessoas na qual a gente mais coloca os nossos sentimentos são as pessoas, sim, que têm a maior possibilidade de nos machucar, né? Tanto que dentro desse estudo de neurociência, né, tem algo chamado, por exemplo, gatilhos mentais, né? Então, é uma ação ou alguma coisa que dispara alguma coisa, né? Uma ação que dispara uma reação, vamos falar assim.
E os gatilhos mentais negativos, a maioria das pessoas, quem instala esses gatilhos mentais nas pessoas são os próprios pais. Por exemplo, vamos trazer, por exemplo, traumas. Às vezes o pai tem um trauma, tem trauma, sei lá, de barata. Ele vai pôr o trauma no filho. Dificilmente um estranho vai pôr esse trauma ali. Por quê? Porque a gente está atrelado com sentimentos, né? E Augusto Cury, ele fala assim, que o nosso cérebro, ele só grava algo de uma forma, assim, num espaço privilegiado da memória, quando isso envolve sentimento. Se não envolver sentimento, isso é gravado, mas ali amanhã ou depois já é esquecido. Quando envolve um sentimento, seja ele bom ou ruim, isso fica armazenado e dificilmente é retirado, né? Então, assim, por isso que hoje se usa muito a palavra ressignificar. O que é ressignificar? Ressignificar é reescrever. Pegar algo que foi ruim naquela época e fazer com que aquele trauma não te prejudique mais. Tem gente que tem medo de água, tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de sapo, de barata, né? Então, assim, ressignificar é isso. É tentar trazer à memória aquela pressão, aquele sentimento que a gente teve em um determinado período da nossa vida e tentar fazer com que ele não tenha mais poder sobre as nossas decisões futuras, né? E geralmente quem tem essa capacidade são as pessoas que estão mais próximas. Pai, mãe, cônjuge, filhos, né? Isso causa os nossos traumas. Eu falei, meu Deus. Mas obrigado por ter falado. Alguém mais quer compartilhar, gente? Compartilha comigo, eu também quero saber. Juliana, Oi. nesse período que você passou, né? Você falou que eu vi para um monte de coisa aí, né? Mas sempre teve uma mão amiga, não teve? Sim. Isso, não é? Porque o ser humano, ele não precisa de ninguém, mentira. Porque nós precisamos de alguém, sim. Sim, nós somos seres coletivos. Lógico, sozinho a gente isso adoece. daí é mentira, precisa sim. Então, você estava falando, eu estava meditando. Eu falei, teve uma mão amiga aí que te ajudou. Eu acho que todo mundo que passa por isso, ele tem que ter uma pessoa. Sim. É igual você falou. Talvez você está passando uma dificuldade tão grande na tua vida e alguém fala uma palavra para você, que aquilo te um abraço. Já vi colegas assim, me dá um abraço em mim, porque precisa, né? Sim. Então, eu estava meditando o que você estava falando. Eu, assim, primeiramente, eu sei que ele falou, mas teve alguém que nunca deixou ele fazer. Olha, eu vou te contar uma curiosidade. Isso, eu tenho um amigo meu que ele é otorrino. E outro dia a gente conversando, né? Ele me disse, a gente estava falando sobre surdez. Ele me disse algo assim que eu particularmente não sabia. As pessoas que vão perdendo a audição, né, vão perdendo a audição por algum motivo, seja ele qual for, vão se isolando. As pessoas vão se isolando. E ali, ela está muito próxima a adquirir uma demência. Ou uma demência ou um Alzheimer. Porque nós somos seres coletivos. A partir do momento que a pessoa começa a não escutar direito, ela vai se fechando, ela para de se comunicar. E a partir do momento que a gente perde a nossa habilidade de se comunicar, a gente vai adquirindo doenças, né? E isso é verdade. Isso cai dentro disso que a senhora falou, né? É difícil a gente, muitas vezes, a gente prefere sair do buraco sozinho. A gente precisa de alguém para ajudar, alguém para pegar na mão da gente, alguém para falar, vamos levantar, vamos erguer a cabeça e vai, segue em frente. E tem pessoa que acha que a pessoa está com... Não é, né? Eu estou ouvindo, mas não sabe. Só sabe, como você falou. Só sabe quem tem uma pessoa com vício é quem vive. Só sabe uma separação muito difícil quem passou. Então, quem está de fora é fácil. Né? Mas, né? Porque eu acho assim, a gente tem que gostar, porque cada um é do jeito. Se você aceita a pessoa do jeito que ela é, você vai ter amizade com ela. Ela é assim, mas é o jeito da pessoa. Ontem eu estava com a Dulce, comentei com a Dulce, né, Dulce? Mas foi lá na parada, falou sobre lá na rádio, ela chamou meu filho. Né? Aí eu ia passando assim, eu vi um monte de flores, né, assim. Aí eu falei, nossa, dessas flores minhas antigas, né, na nossa época, floresta, na nossa época.
Falei, olha como é que tá bonito. Aí eu lembrei, falei, sabe o que aconteceu? Uma florzinha dela lembrou o que foi. Quando eu estava lá no hospital, quando eu vi ela da froca para cima, eu ia subir, aí tinha um monte de florzinha amarela, mas tinha um monte. Aí eu catei um monte, fica aquela mão. Então eu chegava nela e dizia, ó, uma florzinha para você. Lá no hospital. E tinha uma pessoa lá que ela era difícil. Por mais que eu queria conversar com ela, ela era difícil. Eu, nossa, ela é difícil. Aí eu cheguei nela, peguei a flor e dei para ela. Você acredita que a partir daquele dia que eu dei a flor, ela pegou amizade comigo? Era uma florzinha que eu mesmo fiquei assim, meu Deus, eu dei uma florzinha que eu dei para ela, falei umas palavras, eu acho que aquilo que ela estava precisando ouvir, ela não ouviu igual você falou. Às vezes ela era uma pessoa fechada, e a gente não sabe o que ela passou até ali que formou ela daquele jeito, né? E às vezes uma florzinha para ela foi algo tão importante para ela que para a gente não é nada. A gente vê uma florzinha, a gente passa e nem pega. Às vezes para ela isso tem um significado muito grande, né? Quebrou aquele tabu dela. Quebrou. E assim, falando da flor, né? Vamos pensar no significado das coisas, né? A gente, né, ao longo da nossa vida, a gente adquire muitas coisas, né? Assim, eu falo assim, muitas coisas, muitas experiências, vamos dizer assim, né? Só que tem coisas que têm significado individual para cada um, e não é o mesmo peso. Algo que tem um significado para a senhora pode ter um significado nenhum para mim, né? E vice-versa. Né? Então, assim, cada um traz aqui um significado particular de certas coisas, né? E às vezes esse gesto dela ganhar uma flor, às vezes isso levou ela num período da vida dela que fez ela se emocionou com essa flor dela, não falou nada, mas ela entrou no meio e chorou, você não sabe. Eu notei que ela começou já a conversar mais com as colegas lá de serviço, sabe, que é coisa que ela era bem, eu notei, daí falei, eu acho que foi bom, né? Isso daí pra ela. E que Deus te abençoe você, que você continua escrevendo mais livros. Tá bom? Amém. Eu estou caminhando, tá? Obrigado. Gente, eu acho que é isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer compartilhar alguma Eu acho coisa? importantíssimo que quando você escreve o livro, você expõe. A gente tinha uma convivência ali perto, eu nunca percebi Nunca que percebeu? estivesse passando. Então você vê a importância de que quantas pessoas podem estar hoje vivendo aquilo, não é? Porque o livro alcança, para ver que quem está ali perto não está se expondo, está fechando, né? A senhora vê, por exemplo, às vezes a gente vê uma notícia, alguém que se suicidou, por exemplo. A gente olha e fala, nossa, era uma pessoa tão alegre, se matou, né? E a gente não sabe como estava, né, a cabeça da pessoa, né? E às vezes a pessoa põe uma corda lá, pula, se enforca, a gente fala, nossa, mas ela se matou, eu vi a pessoa ontem ali, o que aconteceu que a pessoa se matou, né? E às vezes no coração dessa pessoa, na cabeça dessa pessoa, estava passando mil e uma coisa, né? Que tirou o sentido dela continuar viva, né? A importância da exposição é que alcança pessoas que talvez esteja vendo o impossível, ainda não está vendo muito bom. Obrigado. Parabéns. Obrigado. É isso aí, gente. Obrigado. Obrigado.